Olá estranhos, tudo bem? Eu sou Kenny Nogueira, estamos no mais um vídeo aqui do nosso Pop-Up. Hoje o nosso segundo vídeo aí sobre Cobra Kai, a terceira temporada que estreou na Netflix com alguns spoilers. Então se você ainda não viu a série, eu peço que você veja lá nosso primeiro vídeo que está aqui no card, se você não tem problema com spoiler. E se você quer saber algumas teorias que nós estamos levantando sobre essa série, acompanhe nosso vídeo aqui, segue em frente com a gente aí, que vai ser muito bacana esse vídeo. Algumas teorias que estão se levantando na internet e outras teorias também que eu quero falar aqui dentro desse nosso vídeo. Então está no ar mais um Pop-Up aqui para vocês. A terceira temporada de Cobra Kai chegou no Netflix e, como esperado, ele foi totalmente hypado. Muita gente está falando sobre a série, muita gente está descobrindo a série, que, como eu falei, começou lá no YouTube Originals e chegou na Netflix no metade do ano passado e agora teve a sua estreia adiantada. Ia ser dia 8 de janeiro, foi adiantada aí para o dia 1º de janeiro e foi um presentão esse final de semana que foi bem preguiçoso para todos nós. Mas a série chegou quebrando tudo como se esperado dessa temporada. E muita gente achava que ela ia perder a qualidade depois que veio para o Netflix, mas foi totalmente contrário. Ela manteve ainda assim o nível muito bom da série. A série ficou bem legal, bem redondinha. Tem algumas falhas que eu acho ali quanto à interpretação. Alguns atores são bem fracos, como é o caso da atriz que interpreta a Samantha e a atriz que interpreta a Corey. Também eu acho que alguns personagens acabam ficando ali meio com cara de malhação, meio novela mexicana, mas ainda assim as atuações, principalmente do Hawker, do Reis, que deixam as interpretações bem mais verídicas, bem mais convincentes. Tá? Eu não estou falando isso aí dos atores mais antigos, estou falando mais aí da parte dos jovens atores, que eles têm melhorado muito, mas ainda assim deixam um pouco aquém em algumas interpretações. Mas ainda assim as interpretações são maravilhosas, a série ela consegue nos pegar. São episódios curtos, são apenas 10 episódios e são episódios curtos de mais ou menos 30, 35 minutos ali cada episódio. Então dá para maratonar aí num dia só, tá certo? Então se você fez que nem eu maratonou, você já deve ter ficado um pouco órfão dessa série. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, nas nossas teorias e tudo mais, quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, ajuda nosso canal a crescer, a compartilhar essas informações. Também quero pedir para vocês acompanharem lá no nossos IGTVs, no nosso Instagram, que nós estamos fazendo essas postagens também lá nas nossas redes sociais. Então vai lá, curta, compartilhe, ajuda esse canal a crescer cada vez mais. Pois nós estamos chegando na época do Oscar, e aí a época do Oscar é aquela maratona de vídeos para falar sobre os principais indicados à principal premiação do cinema americano, tá certo? Voltando à nossa parte de falar sobre a série, um ponto importante é justamente essa recapitulação, essa volta aí para os filmes originais, para os primeiros filmes, principalmente o primeiro e o segundo, e agora, quem sabe, né, vamos ter um terceiro, mas isso são apenas teorias. Mas falando aí, eles deram ênfase ao segundo filme, justamente a ida do Daniel LaRusso ao Japão, a terra ali do Mestre Miyagi, todo aquele reencontro, esse reencontro com a Miyuko, esse reencontro com os personagens que estiveram com ele nesse segundo filme, foi bem bacana. Isso a gente já pôde ver aí nos trailers que nós já tínhamos anunciado que esses personagens, esses atores iam voltar, os atores originais iam voltar para a série. E isso foi bem bacana, esse recapitular da história deles. Inclusive é um episódio que tem o nome do Miyagi-Do, e é bem legal que eles fazem aí divisão. Tem 3 episódios que são para cada personagem principal. Tem a jornada do Daniel LaRusso com o Miyagi-Do, tem a jornada aí do Johnny Lawrence lá com o Cobra Kai, e tem a história aí também, tem a história aí do John Kreese, que é justamente o Rei Cobra. Então tem toda essa recapitulação dessas histórias que eu acho bem bacana, esse reencontro deles com o próprio Karatê, mas também principalmente com o reencontro consigo mesmo, se reencontrando como pai, se reencontrando ali como vendedor de carro e tudo mais. Então tem todo esse pano de fundo que eu acho bem bacana. E falando de pano de fundo, nós temos aí essa terceira temporada, serviu para apresentar e nos trazer um pouco mais para próximo da história aí
do John Kreese, e aí que ele conta a história dele, como é que começou o Cobra Kai, inclusive o final lá, como ele teve que brigar com o seu comandante pela própria vida, e como é aquela história da cobra caindo, né, do fosso de cobra, e ver ali o seu mentor caindo. Então isso tudo é bem interessante como eles conseguem mostrar. Eu acho que dá um apego para que a gente possa se apegar ao vilão, a entender como é que foi formado. E falando dessa relação policial bom e policial mal, o primeiro episódio ele mostra um pouco dessa característica na tentativa que eles tinham ali, no momento que eles tinham ali um objetivo comum. Então eles até fazem uma brincadeira com Tango e Cash, a referência total aos anos 80, mas também essa relação entre o policial, como eu falei, o policial bom e o policial mal. Então eles fazem essa relação, e essa tentativa deles naquele momento daquela briga em que eles conseguem, cada um no seu estilo, brigarem junto, atuarem junto numa briga, é bem legal, é bem interessante, dá aquele, será que nós vamos ver isso tudo durante a série? E naquele momento eles têm um desencontro, uma desavença, inclusive voltam a brigar, volta tudo ao normal, aquelas confusões e as brigas entre eles. Mas cada um na sua jornada, cada um na sua caminhada durante essa temporada, mostra o quanto eles vão evoluindo e quanto eles vão crescendo, o quanto principalmente o Johnny Lawrence ele vai mudando no decorrer do tempo, como é que a evolução dele vai acontecendo e ele vai amadurecendo até a compreensão total de quem ele é, ao ponto de nós vermos no final essa possibilidade deles se unirem na próxima temporada, que é a 4ª temporada. É interessante também a evolução que tem ali entre os personagens juvenis, que é onde eu tenho minhas maiores questões ali, que eu não gosto muito da atuação deles, mas é bem bacana como que eles vão também crescendo. Inclusive, como a Samantha tem a questão do medo dela, com a questão dela ter o medo de voltar a brigar, de se sentir impotente, que mesmo sabendo lutar, ela se sentir incapaz. Isso a gente vê muito ali naquela cena do Neon, onde tem aquela briga também ali na parte do games lá. Então esse sentimento dela de impotência, de saber que ela é forte, mas ainda assim ela não se sentir capaz de fazer determinadas coisas. Então essas dúvidas adolescentes são bem legais. Então essa evolução aí do Miguel, como é que ele vai evoluindo, ao longo da série, que ele sai ali dessa parte tem ali umas 2 temporadas aqui, tem ali uns 2 episódios onde ele ainda tá andando de cadeira de roda, mas como é que ele se recupera, muito por incentivo do seu sensei. Então essa mudança de personalidade, essa mudança que vai culminar no último episódio, é bem bacana essa evolução de que ele está disposto a aprender, de que ele ali, como a gente vê um determinado momento da história em que existe sempre 3 lados da história. Então ele se posiciona ali no meio para que ele possa ouvir as 2 histórias. Então aquela conversa dele ali dentro do carro foi bem bacana junto com o Daniel. Então acho que é bem bacana, é bem isso para representar. E aí, o momento mais esperado da história é justamente a volta da Ali. E aí nós temos aí um episódio, inclusive o episódio de Natal, que ficou bem bacana, bem ambientado, bem interessante essa relação deles aí. Eles se encontrando, como todo pré-episódio tem esse encontro aí entre o Daniel e o Johnny. E eles têm esse episódio, esse encontro a 4 aí, bem bacana também, aonde ela começa a contar as histórias deles e a gente começa a entender o ponto de vista de cada um, principalmente o ponto de vista que os dois têm a Ali como um primeiro amor, os dois têm a Ali como uma pessoa importante na sua história, mas aí que eles perderam de alguma forma esse relacionamento, acabou esse relacionamento de alguma forma, muito pelas falhas de cada um. Ou seja, os dois têm características parecidas, os dois são muito parecidos, mas por ter gênio muito forte, eles acabam se confrontando. Então a participação da Ali não é uma participação que eu acho que vai permanecer durante muito tempo na série. Acho que ela não vai se integrar à equipe da série totalmente, mas ali é uma participação especial e importante para que a gente possa chegar no ápice final da história. Então isso é bem bacana, isso é bem interessante como eles conseguiram articular essa relação deles com a Ali. Eu acho que foi bem legal, tá certo? Então conseguiram resolver esse problema. E aí, falando da evolução do Johnny também, da relação com a mãe do Miguel ali, é bem bacana essa relação, como é que ele vai construindo. Nesse momento em que ele vai encontrar a Ali, nós achamos que eles iam ficar juntos, mas aí é justamente que mostra o amadurecimento. Talvez o Johnny de 30 anos atrás pudesse fazer essa merda aí de ficar aí com a Ali, correr atrás da Ali e estragar um relacionamento que ele estava construindo, mas ele consegue fazer algo bem bacana, algo bem mais maduro, mostrando que ele mudou, que ele está diferente, e isso é bem bacana. Falando aí do John Kreese, essa relação que ele tem
com os seus liderados, com os seus alunos, essa relação muito de impor a sua vontade, de impor as suas doutrinas, de impor as suas características, mas também, por outro lado, ele coloca uma relação ali de como se fosse um avô, como se alguém que estivesse querendo realmente cuidar daqueles que ele valoriza, ao contrário do que ele fazia ali com as outras pessoas que ele julgava fraco. Por isso nós entendemos a relação que ele tinha lá no Karate Kid com o Johnny, com essa relação paterna, como o Johnny acabava vendo no John Kreese uma relação paterna, como é que ele se sentia um reflexo da relação que ele não tinha em casa, pelas relações que ele tinha com o padrasto dele, ele acabava vendo ali com o John Kreese. E isso é bem interessante porque ele faz isso aí com os seus liderados, com os seus alunos. Então ele tenta estar presente em todos os momentos para que as pessoas não tenham somente dependência física, mas também dependência emocional dele. Então essa relação é bem bacana mesmo e mostra aí justamente a crueldade quando se usa essas ferramentas de forma negativa. Então nós vemos essa relação aí deles bem bacana. Então essa evolução de cada um dos personagens e a preparação para a quarta temporada, que é onde a gente vai chegar agora. Não vou entrar em detalhes, assim, tem umas coisas de bem bacana na série, por exemplo, o episódio que eles têm que defender o torneio, a volta do torneio, lembra muito Dragon Ball, sabe? Como tudo se resolve num torneio de artes marciais. Então é bem bacana essa relação que eles fazem com o torneio, o quanto o torneio é importante para a série, foi importante na primeira temporada e agora é importante também na próxima temporada, que nós vamos ver o crescimento total de cada um desses personagens. Não precisou ter torneio em todos os episódios, em todas as temporadas, mas ainda assim o torneio é importante, tá? E esse momento deles defender o torneio é bem legal. Eu acho que é um discurso bem interessante, uma relação bem interessante, justamente para mostrar a relação deles com esse torneio, tá certo? E aí, o grande vilão foi levantado, o grande vilão que foi alimentado desde o último episódio da primeira temporada, agora chega como um grande vilão para a quarta temporada e provavelmente a última. Quem sabe aí nós teremos uma quinta temporada, mas isso a gente ainda não sabe, tá certo? Então, essa relação com o Kreese, de colocar ele como super vilão, onde os inimigos têm que se juntar para vencer o grande vilão, é mostrada lá no último episódio. E aí também concluída aí com a cena final, que deixa sérias dúvidas sobre o que vai acontecer. Fato é que os dois conseguiram evoluir como personagens, os dois conseguiram evoluir como pessoas ao ponto deles conseguirem pensar em trabalhar em conjunto. Não sei como é que vai ser a relação deles nessa próxima temporada, pode ser algo que dure aí metade da temporada, seja aí preparação para que eles possam enfrentar o torneio, e a outra metade os grandes duelos, as grandes batalhas, para concluir aí com chave de ouro num fechamento ideal para esse torneio, tá certo? Então vai ser mais ou menos isso. Mais um ponto importante onde se levantou várias teorias é a tal da ligação que o John Kreese faz para um amigo. Nós temos apresentado aí durante a sua história, a história do Vietnã, e nós sabemos que naquela foto que ele olha várias vezes, aparece um personagem importante na história, que é justamente o Terry Silver, que é o grande vilão lá do terceiro filme do Cobra Kai. Então provavelmente vai ser o retorno desse personagem para a história do filme. E aí que existem as grandes teorias dele ser o pai do Miguel, né? Que é a mulher lá. Nós sabemos lá que ele tem toda essa questão de não ser somente aí um lutador de karatê, mas também ele tem grandes influências, ele tem grandes empresas, aí ele é muito rico, inclusive tinha ações ali, empresas atuando ali na América do Sul. Lembrando que o Miguel é lá da Colômbia ou do Equador, não lembro, mas deve ser lá aqui do sul do Brasil, aqui do sul da América, tá certo? E aí pode ser, como ela fala lá na primeira temporada, que o pai dele era uma pessoa muito mal, pode ser que seja aí o Terry Silver, e todo mundo está cogitando essa possibilidade, mas provavelmente é certo que ele vai voltar para a história, mas não sabemos se ele realmente é o pai do Miguel. Mas tudo indica que sim, porque aí tem a relação aí do Johnny com a mãe do Miguel, e isso pode trazer alguns problemas, ainda maiores para a história, tá certo? Não sabemos o que vai ser, mas o certo é que a quarta temporada vai chegar muito em breve na Netflix, já está confirmada. Eles já vão começar a produzir, eles terminaram agora de produzir essa temporada e ficou show de bola, ficou muito bacana mesmo. Fiquei muito feliz com o resultado e com as teorias do que pode ver.
quais são os outros personagens. Tem também um aluno aí do Terry Silver, que é o grande vilão, que vai lutar com o Daniel LaRusso no terceiro filme, inclusive que ele fala que ele sentiu muito medo naquela luta. Então pode ser que a gente venha aí uma relação com esses personagens, pode ser que nós vejamos alguns atores voltando. Seria muito interessante não ver somente o Terry Silver voltar, mas também o aluno dele voltar aí pro Cobra Kai, tá certo? Então provavelmente vai ser o fechamento total da história, ou de repente eles vão criar outras histórias pra gente ter aí mais uma quinta, uma sexta temporada, não sabemos como, tá certo? Cobra Kai ficou muito bom, essa temporada eu acho que vale a pena você assistir, vale a pena vocês teorizarem. Provavelmente nós vamos gravar um podcast para falar mais teorias sobre essa série, trazer pessoas para conversar sobre essa série. Então fique ligado nas nossas redes sociais, não perca nenhum vídeo, nenhum conteúdo que nós estamos preparando. Tá aqui todas as nossas redes sociais, todo o nosso podcast, tudo mais, tá certo? Então, meus amigos, muito obrigado por chegar até aqui, por ser essa pessoa especial. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!